Bem, então, boa tarde a todos. Ontem nós paramos falando dessa proposição, ou seja, o que a gente fez foi, a gente definiu o que era o anel quociente, né? A gente definiu aqui o anel quociente a partir do grupo, né? Do grupo aditivo. O grupo aditivo tem o seu quociente, que é o grupo quociente, né? A partir do I, que o I também é anel, né? Nós já mostramos isso e, consequentemente, o I com a adição é um anel, e é um grupo, perdão, e o A com adição é um grupo. Então o I com adição é subgrupo do A com adição. Aí a gente começou a provar alguns resultados, né? Então começamos aqui. Se é um ideal é um anel, então isso daqui junto com a multiplicação também é um anel comutativo. E aí a gente demonstrou esse fato de que é um anel comutativo. E a gente mostrou aqui que quando o anel tem a unidade, então o quociente também tem a unidade, mas quando o anel ele é um domínio de integridade, o quociente não necessariamente é um domínio de integridade, e a gente mostrou ontem isso fazendo o seguinte. Eu ouvi um barulhinho aqui, pensei que alguém estava tentando entrar na sala. A gente mostrou isso ontem fazendo o seguinte, a gente pegou o anel sendo o conjunto dos números inteiros e pegou, naturalmente é um domínio de integridade, né? E pegou o ideal gerado pelo 6, ou seja, os múltiplos de 6. E aí a gente pegou a classe lateral do 2, né, somando com o J, e pegou a classe lateral do 3, somando com o J. É claro que quando você soma o 2 em um múltiplo de 6, não obrigatoriamente o resultado é um múltiplo de 6. Portanto, 2 mais J não é J. E quando você soma 3 mais J, ou seja, você pega um múltiplo de 6 e soma 3, não obrigatoriamente continua sendo um múltiplo de 6. Portanto, nem 2 mais J, nem 3 mais J são iguais a J. Não são. Mas aí quando você vai fazer o produto, por definição é 2 vezes 3 aqui. Então aqui passa a ser 6 mais J. E 6 é múltiplo de 6. Então 6 somado com um elemento que também é múltiplo de 6, né, qualquer um de J aqui, então é um múltiplo de 6 mais um múltiplo de 6. Portanto, essa soma é um múltiplo de 6. Logo, é o mesmo que você somar 0 mais J, ou seja, isso dá J. J é exatamente o zero do anel quociente A sobre J, né? Então, foi o que a gente concluiu. Peguei um elemento que não é o zero, peguei outro elemento que não é o zero, fiz o produto e deu como resposta o zero, né? Porque o J é o zero. Então, isso mostra que esse quociente A sobre J, onde A são os inteiros e J são os múltiplos de 6, esse quociente não é um domínio de integridade, né? Não é um domínio de integridade. Esse cara não é J, esse não é J, mas o produto dos dois é J. Ou, dizendo em linguagem coloquial, esse cara não é o zero, esse cara não é o zero, e o produto dos dois deu zero, porque o J é o zero do quociente. Bem, então logo a gente conclui que o A sobre J, nesse caso, não é um domínio de integridade. Foi isso que paramos na aula passada. E aí hoje vamos continuar relacionando ideais primos, ideais maximais, domínio de integridade, corpos, né? O que os ideais, serem primos, serem maximais, nos dizem a respeito dos domínios de integridade e a respeito dos corpos, né? O que é dito a partir disso. Bem, está gravando direitinho, confirmado. Então vamos. Bem, seja A um anel comutativo com unidade e J um ideal em A. Então, primeiro, J é um ideal primo se e somente se o quociente é um domínio de integridade. J é um ideal maximal se e somente se o quociente é um corpo. Tá? Então, vamos ver esses dois resultados. Então, quando a gente sabe uma informação sobre o ideal J, a gente pode tirar informações sobre o quociente, né? Então, o primeiro item, como é se somente se, vamos provar o primeiro sentido natural da leitura. Ou seja, eu estou supondo que J é um ideal primo, e eu quero provar que o quociente é um domínio de integridade. Bem, aí o que eu faço? Eu pego dois elementos no quociente, o A mais J e o B mais J, né, aqui no quociente, e eu faço o produto. Ora, eu devo supor que esse produto dá zero, mas o zero do quociente é o J.
Então, eu devo supor que A mais J vezes B mais J, que é, por definição, AB mais J, deva dar J. Bem, se for domínio de integridade, então ou o A mais J é o J ou o B mais J é o J. Um dos dois tem que ser o J, ou seja, um dos dois tem que ser zero, né? Então, vamos ver se isso é verdade. Bem, esse produto é isso. Mas o que acontece? Eu estou supondo que J é primo, né? E eu tenho aqui um produto de dois elementos que estão em quem? Estão em A, né? Estou aqui com um produto de dois elementos que estão em A. Bem, só que esses dois elementos que estão em A, quando eu faço o produto que eu somo com o J, deu o próprio J. Isso significa dizer que esse elemento está no J, né? Esse produto está no J. Então, é isso que eu concluo. Então, A vezes B está no J. Mas, lembre, J é primo. E o que significa dizer que J é primo? Significa dizer que se um certo produto está dentro dele, então um dos dois fatores está nele. Um dos dois fatores tem que estar nele. Então, e como J é primo, A pertence a J ou B pertence a J. Ou seja, se o A pertencer ao J, o A mais J é o J. Ou seja, esse cara daqui é o J. Mas se for o B que pertencer ao J, então o B mais J é o J. Então esse cara aqui seria o J. Ou seja, esse produto está dando zero, né? E ele só vai dar zero se esse for zero ou se esse daqui for zero. Mas isso significa exatamente dizer que esse quociente é domínio de integridade. É isso que significa. Isso mostra que o quociente é um domínio de integridade. Ok? Tudo bem? Sabendo que o J era primo, peguei dois elementos no quociente e fiz o produto. Olhei como funcionava o produto. Ficava AB mais J. Ora, mas os dois caras que eu peguei, se esse produto der J, isso significa dizer, para ser domínio de integridade, que um dos dois tem que ser o J, porque o J é o zero do A sobre J. Então, um dos dois tem que estar J. Ora, mas aí eu tenho que aquele produto A vezes B é um elemento de A, né? E aí, se isso daí vai dar J, significa dizer que aquele produto tem que estar em J. Tem que estar em J. Então, eu tenho um produto de dois elementos de A que estão em J. Mas como o J é primo, o A tem que estar no J ou o B tem que estar no J. Né? Um dos dois tem que estar lá. Mas Ô, aí, professor, isso... Oi? uma dúvida nessa definição de primo aí, que um ou outro tem que estar em J, não é isso? Sim. Os dois não poderiam estar, tipo, os dois ao mesmo tempo poderiam Podem. estar. Podem? Podem. Podem. Ah, mas É. um tem que ser garantido que esteja. A única Mas se tiver coisa que os eu... dois, não tem problema também. Tranquilo. Porque É se porque tiver eu os já dois... lembrei de exemplo do 2Z na aula passada. Eu Isso. lembro, tem essa hipótese, né? Fazendo uma frase evidente, né? Até coloquial, até eu diria... como é que eu diria? De lógica imediata, se os dois estão em J, um está. Né? Então, dizer que eu quero que um esteja não exclui a possibilidade dos dois estarem, tá? Se excluísse, teria que estar na definição. Tem que dizer. Se você for fazer uma definição um dia, criar uma definição, e você quiser dizer que do produto apenas um tem que estar no J, você tem que dizer esse apenas. Se você tem a possibilidade dos dois estarem, aí você não é obrigado a dizer nada. Basta você dizer que quer que pelo menos um esteja. Ao menos, Né? sim, sim. Uhum. Então, o pelo menos você pode não dizer. Agora, se fosse obrigatoriamente apenas um, você teria que dizer. Bem, então isso mostra que o quociente é um domínio de integridade, então nós provamos o primeiro sentido do item 1. Aí vamos provar o segundo sentido. Eu agora tenho que A sobre J é um domínio de integridade. E aí eu quero provar que o J é primo. Então o que eu faço? Pego dois elementos no J e eu penso no produto. Dois elementos no J com a... eu acho que não ficou legal. Acho que está errado aqui, né? Sejam A e B em A. Tá bom? Aqui está errado. Pego dois elementos no A com o produto estando no J. Então o que acontece? Quando eu for fazer o produto desses dois aqui, né? Peguei dois elementos em A, quaisquer, com o produto estando em J. Aí, quando eu vou fazer esse produto, eu tenho isso. Ora, mas se o produto está em J, então o que está dando aqui é J.
Ora, mas a minha hipótese agora é que o A sobre J é um domínio de integridade, né? A minha leitura é no sentido contrário. E significa dizer que ou esse é o J ou esse é o J. Então, é o que está escrito aqui, ó. Mas como A sobre J é domínio de integridade, temos que o A mais J é o J ou o B mais J é o J. Mas isso significa dizer que o A está no J ou o B está no J. Ou seja, o que acabei de escrever aqui é exatamente que J é primo, né? Peguei dois elementos no A, supus que o produto estava no J e concluí que ou o A está no J ou o B está no J. Isso significa dizer que J é primo. Isso mostra que J é um ideal primo. Bem, agora vamos para o item 2. O item 2 também é um se somente se, então vamos para um dos sentidos primeiro. Então, sentido natural da leitura. J é um ideal maximal, se somente se o quociente é um corpo. Confesso aqui que fui ler o nosso livro do Gino, né, o nosso livro aqui, e achei a demonstração mais confusa do que o que eu imaginei. Então eu acho que ficou mais simples pensar da maneira que eu escrevi. Mas deem uma lida aí na demonstração do Gino e tentem entender também. Então eu demonstrei um pouquinho diferente. Então eu estou no sentido natural da leitura, né? Então como A é um anel comutativo com unidade, né? Então o A sobre J também é, né? Isso daí estou pedindo aqui que você verifique, né? Se o A é um anel comutativo com unidade, nós já argumentamos agora há pouco que a unidade do anel é a seguinte: se você tem que o 1 pertence ao A, então você tem que o 1 mais J, ele é a unidade do quociente. Ele é a unidade do quociente. Então, se você tem uma unidade aqui, ou seja, se o A tem unidade, o A sobre J também tem unidade. E o fato de, se for comutativo, o que você tem é que AB é igual a BA para todo elementos A e B em A, né? Mas isso vai implicar que se eu for fazer A mais J vezes B mais J, ou se eu for fazer B mais J vezes A mais J, isso vai dar no mesmo, porque esse daqui é o AB mais J, enquanto que esse daqui é o BA mais J. Portanto, se isso daqui acontece, AB mais J ou BA mais J é a mesma coisa. Portanto, A mais J vezes B mais J ou B mais J vezes A mais J é a mesma coisa. Portanto, se o A for comutativo, o A sobre J também é comutativo. E se o A tiver unidade, o A sobre J também tem unidade. Então é por isso que eu estou afirmando isso daqui, tá? Como A é um anel comutativo e com unidade, então o A sobre J também é. Verifique, é isso que eu acabei de fazer aqui do lado. Então, basta então mostrar que todo A mais J que todo A mais J diferente de J em A sobre J é inversível. Por quê? Ora, acabei de verificar que o A sobre J ele é um anel comutativo com unidade. E eu estou querendo mostrar que o A sobre J é corpo. Então, a única coisa que está faltando mostrar é que todo elemento dele, que não for o zero, né? O A mais J que não for o J, que é o nosso zero, ele tem que ser inversível. Então, se o A mais J não é o J, ele tem que ser inversível. É isso que eu tenho que mostrar. Então, vamos a essa tarefa, tá? Repito, não esqueçam. J é um ideal maximal, é a minha hipótese, e eu quero mostrar que A sobre J é um corpo. Minha tarefa é mostrar que o A mais J, diferente de J, é inversível. Vamos lá. Então, para mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte. Observe primeiro que a unidade do A sobre J é 1 mais J. Nós já acabamos de afirmar isso. Então, como A não está em J e A é maximal, bem, o que eu estou afirmando? Eu estou dizendo que o A ele não está no J. Porque se o A estiver no J, né, essa soma da J. E eu estou supondo que o A mais J é diferente do J. Portanto, o A não está no J, senão o A mais J seria o J, né? E J é maximal. Então, o que a gente tem? A gente tem um ideal, né? Toda vez que eu somo dois ideais, dá um ideal. Eu avisei a vocês que coloquem isso na cabeça de uma vez por todas, né? Então, temos aqui uma soma de ideais que não é o J e o J é maximal. Então, o que está acontecendo? Ó, você tem
o A, né? Você tem o A, aí você tem o J. E o J é maximal. E significa dizer que eu não posso ter um outro ideal aqui, que contenha o J e que não seja o A. Acontece que esse ideal que eu peguei aqui, como o A não está no J, esse ideal A mais J, ele não é o J. Ele é diferente do J porque esse cara daqui não está no J. Tem elementos diferentes do J, então isso não é o J. Então, se ele não é o J, mas ele contém o J, porque o J é uma das parcelas da soma, né? Ele não é o J e ele contém o J. Ele não pode estar aqui. Ele não pode ser isso aqui. Ele não pode ser esse cara. A única possibilidade dele conter o J sem ser o J é que se ele for o A. Então, é o que eu estou afirmando aqui, ó. Né? Esse cara daqui é o A. Porque ele contém o J e ele não é o J. E o J é maximal. Então, ele é o A. Beleza. Então, se ele é o A unidade está nele, né? Ele é o A, então eu concluo que a unidade do A vai pertencer a isso. Vai pertencer a isso. A unidade pertence a ele. Então a unidade de A pode ser escrita dessa forma. Se a unidade pertence a isso daqui, então aqui os elementos são da forma B vezes A, onde B é um elemento pertencendo a A. E aqui no J, os elementos são quaisquer, vamos chamar de M, como eu coloquei aqui. Então, a unidade pode ser escrito como um múltiplo de A mais um M qualquer, para convenientes B pertencendo a A e M pertencendo a J. Bem, se isso daqui pode ser escrito assim, então eu posso escrever isso. Né? Eu somo o menos AB dos dois lados e eu tenho que 1 menos AB é igual a M. Ora, mas o M é um elemento de J, então o que eu tenho é que 1 menos AB pertence também a J, né? E, portanto, o que acontece? O que acontece é que o 1, que se escreve como AB mais M, né? Como é? Tá. Então, o 1 se escreve, o 1 pertence a isso daqui. Então, 1 mais J pode ser visto como... deixa eu ajeitar meu raciocínio daqui em diante. Eu estou tentando um argumento para essa igualdade, tá? Só um instante. Ceguei ali naquela igualdade. Deixa eu ver por que eu posso dizer que essa igualdade é verdadeira. Estava indo tudo muito claro, né? Aí, de repente, olho para alguma coisa e não vejo. Bem, mas certamente essa igualdade ela vai sair daqui, ó. O 1 é igual ao AB mais J. Então, perdão, é o AB mais um M, né? Esse M aqui eu posso ver como sendo um elemento qualquer de J. Então, quando eu falo em 1 mais J, isso tem a forma AB mais um elemento de J, certo? Mas isso é o suficiente para poder argumentar isso? Vejamos. Bem, o nosso 1 aqui eu consigo escrever como sendo AB mais M. Esse argumento acho que funciona bem. Olha bem, esse todo 1 o número 1, né? O 1 que é a nossa
unidade em A, ele se escreve assim. Então, se eu pegar essa forma e escrever mais J, o que acontece? Esse daqui vai dar J, porque M está em J. Esse é o argumento então, tá? Olha, isso daqui vai ser igual ao AB. Esse daqui não obrigatoriamente está no J, né? O AB. Cadê aqui? O AB não obrigatoriamente não está no J, porque o A não está no J e os múltiplos do A formam um ideal que não é o J, que foi assim que a gente pensou. É justamente o ideal que somado com o J vai dar o A, né? Então essa parte daqui não está no J, mas o M está no J. Portanto, se eu pego o 1 e o 1 se escreve assim e eu somo com o J, M mais J não muda J, né? Ou seja, se eu associar assim, o M mais o J é o próprio J. Então eu escrevo 1 como sendo AB mais J, tá? Tudo bem? Ficou claro para vocês? Como 1 se escreve como AB mais M e o M está no J, se eu pegar um elemento que se escreve AB mais um elemento de J e somo com o J, esse elemento de J, quando eu somo com o elemento do próprio J, continua em J. Então eu posso dizer que o 1 mais o J, ele é o AB mais o J, né? Porque o M fica assimilado pelo próprio J. Ok? Tudo bem? Ficou claro? Ok. Bem, então acho que argumentei corretamente. Corretamente eu sei que argumentei, mas acho que ficou claro. Bem, 1 mais J é igual a isso daqui. Se escreve assim. Posso escrever ele assim. A questão é que quando eu escrevo assim, isso é esse produto. Ó. Por definição, A vezes B mais J é isso aqui. Né? É esse produto. Então, qual foi a minha conclusão? Eu tenho um elemento A mais J e um elemento B mais J e o produto dele está dando 1 mais J. Mas 1 mais J é a unidade do quociente A sobre J. Esse produto está dando a unidade. E o que eu estava querendo mesmo? Eu estava querendo mostrar que o A mais J, quando o A mais J não é o J, ele é inversível. E que o que as contas nos levaram? Nos levaram ao fato de que o A mais J vezes o B mais J, onde o B é esse elemento aqui do A que multiplica o A, esse produto aqui está dando a unidade. Portanto, este elemento é inversível, porque o inverso dele é esse B mais J que nós construímos aqui. Então, isso mostra que B mais J é o inverso do A mais J. E aí, se ele é o inverso, o A mais J é um corpo. Porque o que faltava para mostrar que era um corpo era só isso. Era que todo A mais J que não fosse o J fosse inversível, né? E aí a gente encontrou o inverso dele. Ok, então é um corpo. Mostramos que é um corpo. Agora a volta, né? Qual é a volta? A volta é, se o A sobre J é um corpo, então o J é um ideal maximal. É o próximo passo. Então agora a gente supõe que o A sobre J é um corpo. É nessa volta que eu não gostei da demonstração do livro, tá? Porque eu acho que a gente tem uma argumentação muito mais simples, que é essa que eu coloquei aqui, ó. Então eu tenho que o quociente A sobre J é um corpo. E eu quero mostrar que o J é maximal. Mas só que todo ideal de um corpo só tem dois ideais. Ele próprio ou o que só tem o zero. Certo? Só tem os triviais. Nós já provamos isso antes. Então, por que não usar? Né? Já que está provado, por que não usar? Então, suponhamos que A sobre J é um corpo. Já mostramos que os únicos ideais são os triviais. Nós já mostramos isso. Ou seja, se ele é um corpo, os ideais dele ou é ele mesmo, ou então é o J. Porque o J, na verdade eu posso escrever o J assim, ou eu posso escrever assim, dizer que é o conjunto que tem o J. Né? Como a gente faz lá, que é o zero, né? É o zero, é o elemento neutro da adição. Então, ou vai ser o corpo todo, né? Ou então vai ser o J, um dos dois, certo? Assim, se você for pensar em um ideal K, né, dentro desse corpo, e o K contendo o J, né, o que acontece? Eu estou querendo mostrar que o J é maximal. Estou querendo mostrar que o J é maximal. Estou querendo mostrar que não existe nada que contenha o J, a não ser o A sobre J. Só tenho isso, eu não tenho outro no meio. Né? Entre o J e o A sobre J eu não tenho ninguém. Aí eu sei que os únicos ideais são esses. Portanto, como é que eu vou conseguir pegar um ideal K aqui
que contenha o J, né? Porque o que eu estou querendo mostrar é que J é maximal. Então, eu estou querendo mostrar que não dá para pegar um K que contenha o J e que não seja nem o J nem o A sobre J. Mas, evidentemente, não existe esse K. Por quê? Porque eu estou diante de um corpo. E em um corpo, os únicos ideais são ou o corpo todo ou o zero. E o zero é o nosso J. Portanto, não tem ninguém no meio, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Assim, se K é um ideal de A sobre J e K contiver J, então, sendo ele um ideal, ou ele é o A sobre J, ou ele é o J. Ou seja, J é maximal. Porque essa é a definição de maximal, né? Se existir um ideal que contenha ele e que não seja ele, então ele vai ter que ser esse, né? Então, qualquer ideal que tiver, ou ele é o todo, ou ele é o próprio maximal. No caso, é o que acontece, porque só tem essas duas opções mesmo. Pois bem, então, de fato, o J é maximal se o A sobre J for um corpo. Ok? Ficou claro? A demonstração aí do Higino, ele fez um monte de conta, mas eu lembrei desse resultado, né? Se você tem um corpo, ele só tem dois ideais, ou o todo ou o zero. Ora, então o zero é maximal. Por quê? Porque não existe nenhum outro ideal que contenha o zero, sem ser o zero e sem ser o corpo todo, né? Então, o zero aí é obrigatoriamente maximal, porque o K sobre J é um corpo. Isso acontecerá para qualquer corpo. Pois bem, terminado essa parte, outra proposição. Seja I um ideal em um anel comutativo A e consideremos a aplicação μ, a gente pronuncia assim, μ de A em A sobre I, ou seja, pega o anel e leva no quociente do anel por esse ideal I. É definido da seguinte maneira: para cada elemento do A, vai para a classe referente a ele, né, da classe lateral dele. Isso para todo A que você pegar em A. Então, μ é um homomorfismo sobrejetor de anéis e o núcleo de μ é esse ideal, o I. É essa a afirmação. Esse homomorfismo ele é chamado de homomorfismo canônico. Canônico por quê? Poxa, é imediato pensar isso, né? Você está lá com o anel e você tem o quociente dele pelo ideal I. Então, para cada elemento do anel, você associa a classe onde ele está. É uma ideia bem natural, né? Por isso chamado homomorfismo canônico. Bem, mas vamos ver se de fato é um homomorfismo sobrejetor e se o núcleo de fato é o ideal. Vamos ver. Bem, claro que μ está bem definido. Por quê? Bem, peguei duas imagens diferentes, né? Se eu peguei duas imagens diferentes, então eu não posso ter que o domínio tenha o mesmo elemento, né? Para mostrar que está bem definido, eu não posso ter que de um elemento só do domínio eu tenha dois elementos no contradomínio, né? Então, peguei dois elementos no contradomínio diferentes. Eu quero concluir que eu não posso ter dois elementos aqui, ou melhor, um elemento aqui partindo para os dois, né? Então, não tem como. Então, eu estou dizendo aqui, não podemos ter que o A e o B sejam iguais. Então, vamos argumentar que isso é de fato verdade. Bem, agora, veja que eu afirmei logo que não são iguais, tá? Por que não são iguais? Ora, porque se fossem iguais, né, isso daqui não podia ser diferente, né? Eu não tenho como a classe ser diferente se o elemento que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Então, de fato, não são iguais. Essa igualdade não acontece, portanto, está bem definido. Bem, agora veja que, se eu pego μ de A mais B, isso vai ser A mais B mais I. É a definição do nosso μ de A, né? Ele pega o argumento e soma I. Então, μ de A mais B é A mais B mais I. Só que isso, pela nossa definição, é a soma desses dois elementos, dessas duas classes. É o A mais I mais o B mais I. Só que isso daqui é o μ de A e esse daqui é o μ de B. Portanto, μ de A mais B é μ de A mais μ de B. E se for o produto, a mesma coisa. μ do produto é o produto mais I, pela definição, né? E aí, isso daqui é o produto dessas duas classes, né? A vezes B mais I. Ora, mas isso daqui é o μ de A e esse daqui é o μ de B. Portanto, μ de A vezes B é μ de A vezes μ de B. Logo, μ
é um homomorfismo de anéis, né? Preserva a adição, preserva a multiplicação, então ele é um homomorfismo de anéis. Precisamos argumentar ainda que é sobrejetor e depois que o núcleo é o I. Então vamos lá. Por fim, já é homomorfismo, né? Por fim, dado A mais I no quociente, naturalmente existe A, né? Eu não tenho como pegar um cara aqui no quociente. Na hora em que eu pego ele, automaticamente eu já tenho A, né? Existe o A pertencendo a A, tal que a definição nos garante que o Mi de A é o A mais I, ou seja, Mi é sobrejetor. Pego um cara no contradomínio, pego um cara aqui no contradomínio e mostro que não tem como ter um cara aqui se não tiver um aqui associado a ele. Portanto, Mi é sobrejetor. Agora, quanto ao núcleo, se você tem que o Mi de A, que por definição é A mais I, for o próprio I, e por que o I? Porque o I é o elemento neutro da adição em A mais I. Então, isso aqui é o nosso zero, né? É o nosso zero. Então, o Mi de A está dando zero. O que significa A mais I ser igual a I? Significa dizer que o A está em I. Ora, mas se o Mi de A dá o zero, significa dizer que o A pertence ao núcleo, né? Então, o núcleo é um elemento do I. Logo, o I é o núcleo. O núcleo de Mi é o I, tá? Ou seja, a única condição de um elemento daqui ser associado ao zero daqui é se esse elemento estiver no I. Portanto, o I é o núcleo da Mi. Ok? É um trava-língua, né? A mais I, B mais I, o I é o núcleo da Mi. Eu lembro assim de voar muitas vezes em aula de matemática, né? Você fica assistindo a aula, essa é gravada, beleza, você pode ver 10 mil vezes. Mas quando você assiste presencialmente, o professor vai lá e diz todas essas coisas, e aí você perde um Mi do A do Mi do A, não sei o que lá, e no final você perde 2, 3 frases do professor e acabou o entendimento, né? Não entende mais nada do que o cara está dizendo. Só ele está entendendo dali em diante o que ele mesmo está dizendo. Raramente você consegue acompanhar de fato todos os passos da fala do cara, né? Depois você pensa direitinho o que foi que ele disse e vê se o que ele disse é verdade ou não. Mas é um verdadeiro trava-língua, tanto Mi de A, Mi de I e etc. Bem, aí definição. Seja I um ideal em um anel comutativo A. A aplicação Mi de A em A sobre I, definida por Mi de A igual a A mais I para cada A pertencendo a A, é chamada homomorfismo canônico. Eu disse isso um pouco antes, mas é importante definir oficialmente. É o homomorfismo canônico. Aí, teorema do homomorfismo para anéis. O teorema do homomorfismo diz o seguinte: seja F de A em B um homomorfismo sobrejetor de anéis. Se o I é o núcleo de F, então o anel quociente A sobre I é isomorfo a B. Quer dizer, eu pego aqui o A, aí chego aqui no A e eu quocientizo pelo núcleo da F. Ou seja, eu faço A quocientado pelo núcleo da F. Então, quando eu faço o quociente do A pelo núcleo da F, isso é isomorfo à imagem da F. B, o contradomínio da F. Tá? Interessante, né? É essa afirmação que está sendo dada aí. E isso, claro, é bom que seja assimilado. Apropriem-se dessa informação, porque essa informação resolve o exercício. Tá? Tem partes do exercício que você vai concluir dizendo assim: pelo teorema do homomorfismo de anéis, tal coisa é verdade. Okay? Então, apropriem-se disso. Então, vamos lá. Demonstração. Então, para demonstrar, a gente vai primeiro mostrar a ideia em diagrama. O que a gente vai fazer na demonstração é o seguinte: a gente vai construir esse cara daqui, né? Eu quero mostrar que esses dois são isomorfos. Então, eu pego o quociente A sobre I e o B e eu construo um isomorfismo. Eu vou construir um isomorfismo sigma. Isso daqui vai ser um isomorfismo. Tá?
eu devo construir um isomorfismo. E qual é a ideia para construir o isomorfismo? É que F seja igual, né? Sair daqui para aqui, seja igual você pegar o sigma e compor com a mi, onde mi é o homomorfismo canônico. Então eu pego o homomorfismo canônico aqui e pego a mi e faço o isomorfismo entre o quociente e o b. Eu devo definir essa mi. E a definição, na verdade, está aqui. A mi é o único isomorfismo que vai se comportar dessa maneira. Ele composto com o mi dá como resultado a f. É isso que a gente vai fazer na nossa demonstração. Então vamos a ela. Então, repetir aqui o teorema para a gente ir para a demonstração. Queremos determinar um isomorfismo, sigma, do A sobre I no B. Podemos considerar os elementos. Bem, o elemento daqui é um elemento assim, né? A mais I. E o elemento aqui do B, como o F é sobrejetor, então todo elemento do B eu posso sempre escrever como sendo um F de alguma coisa. F de A, F de B, são elementos do B, porque qualquer elemento do B se escreve dessa maneira, já que ele é sobrejetor, tá? Então eu estou dizendo que eu vou olhar para os elementos daqui como sendo essas classes, A mais I, e vou olhar para os elementos do B como sendo F de A, né? O F de alguma coisa serão os elementos do B, né? Então podemos considerar os elementos A mais I no quociente e os Fs de A no B, que pode ser considerado assim porque F é sobrejetora. Então, dessa forma, definimos o seguinte. Vamos definir uma função sigma que vai pegar um elemento A mais I e vai levar no elemento F de A. É claro que a gente usa o mesmo A aqui, né? A gente usa o mesmo A aqui. Esse A é um elemento de A aqui, tá? O A pertence a A, porque o A mais I pertence a A quocientado por I. Então, o A é um elemento de A. A gente usa o mesmo elemento, tanto aqui nesse argumento quanto nesse. Isso para todo elemento de A em A. Ou seja, definimos sigma tal que a F vai ser igual a essa composição. É o que está dito no desenho, tá? Definimos sigma tal que a F ela coincida com a composição sigma bola mi. Tá? A F tem que coincidir. Pois bem, definimos, queremos mostrar que dois anéis são isomorfos, definimos uma função entre os dois. Então, para provar que são isomorfos, tenho que provar que essa função assim definida é um isomorfismo. São esses os passos à frente. Então, vamos lá. Vamos provar que é um isomorfismo. Bem, observe primeiro o seguinte. Se você pegar A mais I igual a B mais I, estou pegando esses dois caras onde? Estou pegando esses dois caras. A minha Mi, ela vai, né? A nossa Mi, a nossa sigma, ela vai de A cartesiano I em B, né? Ela vai em B. Isso aqui está em A cartesiano I, está aqui, né? Sigma é A cartesiano I em B. Ok. Então, eu peguei dois elementos iguais aqui no domínio. Então, se eu pegar dois elementos assim, o que acontece? Por que é verdade que se A mais I é igual a B mais I, então A menos B está em I? Ora, A mais I ser igual a B mais I significa dizer que vai existir um elemento aqui no I e um outro elemento aqui no I. Tá ok? Quando eu pegar A mais, sei lá, M, digamos que o elemento M é um elemento que está no I. Isso vai ser igual a B mais N, onde o M e o N são elementos em I. Ora, aí eu passo B para o outro lado, eu vou ter que A menos B é igual a N menos M. Mas como o M está em I e o N também está em I, e I é ideal, então esse cara daqui também está em I. Portanto, o A menos B é um cara do I também, né? Então, se isso daqui acontece, A menos B é um cara que está em I. Ok? Ok. Bem, então, daqui eu passo para aqui com facilidade, né? Observe, então, que se eu pego dois elementos aqui, eu tenho esse
esse resultado aqui, o fato de que o A menos B vai pertencer ao I. E assim, quando eu aplicar o F no A menos B, o que eu vou ter? Lembre-se que o I é o núcleo da F. Então, quando eu faço F de A menos B, como F é um homomorfismo, isso é F de A menos F de B. Só que o A menos B está no I, e o I é o núcleo. Então, isso é zero. Isso é zero. Ora, mas se F de A menos F de B é zero, esse zero é o zero do B, né? E isso aqui são as imagens. Então, o que acontece? Significa que esses dois são iguais, né? Eu tenho que o F de A, eu concluo que o F de A é igual ao F de B, né? F de A é igual ao F de B. Pois I é o núcleo de F, né? Por isso que eu botei zero aqui. Então, isso mostra que se o F de A é o F de B, e o F de A, pela minha definição, né? É o sigma do A mais I, essa é a minha definição da sigma, e o F de B é o sigma do B mais I. Então, eu concluo que se eu tomar dois elementos no domínio da sigma, tomei dois elementos no domínio iguais, então as imagens não podem ser diferentes. As imagens serão iguais, né? Ou seja, se eu pego dois elementos iguais no domínio, eu não tenho como ter dois elementos diferentes no contradomínio. Então isso mostra que a sigma está bem definida. Um elemento só no domínio não pode dar dois elementos diferentes no contradomínio, na imagem da sigma. Então a sigma está bem definida. Então, para mostrar que a minha sigma é um isomorfismo, mostrei primeiro que a sigma está bem definida. Tranquilo? Então vamos continuar a brincadeira, mostrando as outras coisas que vai fazer dela um isomorfismo. Bem, então já sei que a sigma está bem definida. Então, por outro lado, se você pega sigma igual a A mais BI, ou é que B é esse? Tá errado, né? Não tem esse B não, tá? Esse B tá errado. Sigma igual a A mais I igual a F de A. E eu pego que o sigma igual a B mais I é o F de B. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou pegando imagens iguais. Imagens iguais, né? Estou pegando que o F do A, que é o meu sigma de A mais I, é igual ao meu F do B, que é igual ao meu sigma de B mais I. Certamente eu estou querendo mostrar que a sigma é injetor, então não pode acontecer disso estar partindo de coisas diferentes. O A mais I não pode ser diferente do B mais I. É isso que eu quero concluir. Muito bem. Então, tomei sigma de A mais I igual a sigma de B mais I. As imagens são iguais, então os elementos do domínio, dos argumentos aqui, tem que ser iguais. Mas aí eu tenho aqui que o F do B é igual ao F do A. Ora, então eu passo para o outro lado, né? Eu tenho que o F do A menos o F do B é zero, né? Porque eles são iguais, então é zero. Então eu concluo que F de A menos B, já que F é homomorfismo, é zero, né? Porque F de A menos B é F de A menos F de B. Então eu concluí que o F do A menos B é zero. Beleza, F do A menos B é zero. Foi essa a minha conclusão. Logo, isso significa dizer que o A menos B está no I. O A menos B está no I. Então, agora a gente vai usar o argumento contrário, né? Aqui eu tinha que A menos B estava no I porque A mais I é igual a B mais I. Mas é verdade também ao contrário. Se o A menos B está no I, então o A mais I ele é igual ao B mais I. Né? Inverto o processo. Se o A menos B está no I, então o A mais I é igual ao B mais I. Por quê? Porque dizer que o A menos B está no I significa dizer que o A menos B é igual a um elemento M do I, né? Um elemento M pertencendo ao I. Mas aí nada impede de eu pegar aqui, por exemplo, dois elementos cuja soma dá M, né? Pegar N mais P. Vou chamar de menos N menos P, pertencendo a I. Aí eu passo o cara para o outro lado, eu vou ter que A mais N mais menos... Como é que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso daqui. Mais B mais P
vai continuar em... Vai pertencer a I. Ué, como é que eu argumento isso de uma maneira elegante? Está deselegante essa maneira. Eu tenho que o A menos B, ele é igual a um elemento M pertencendo a I. Então eu quero argumentar que eu consigo que o A mais... Eu quero argumentar que isso daqui são iguais, né? Isso significa o quê? Que as classes são iguais. Tá. Significa dizer que eu somar A mais I, ou seja, existe algum elemento, vou chamar de M de novo, e um elemento N, que são iguais, ambos em I. Como é que eu faria isso? Sei lá. Bem, a ideia é que se eu pego um P qualquer do I e eu somo... uma coisa... tá. Eu tenho aqui que A é igual a B mais M, né? Tem. Isso significa... Isso pertence a I. Pertence a I. Isso significa dizer que o A... significa dizer que o A está na mesma classe do B, né? Porque o A ele é a soma de um elemento do I, nem precisa dizer que isso está em I, mas significa dizer que o A é B mais um elemento do I, e significa dizer que o A pertence à classe B mais I. Pronto, está resolvido, né? O A pertence à classe B mais I significa dizer que A está na mesma classe do B mais I, portanto, a classe do A, que é A mais I, ela é igual à classe do B, que é B mais I. Pode pensar em grupos, tá? Esquece que é anel, pensa só em grupos e isso é verdade, certo? O A está na classe do B, então, consequentemente, as classes são iguais, porque ou elas são iguais ou elas são disjuntas. Você não pode ter interseção diferente do vazio. Então, você tem que o A está na classe do B, né? Na hora que você soma ali, você tem A menos B igual a um elemento M do I. Então, na hora que você soma o B dos dois lados, então você tem que o A, ele se escreve como B mais M, onde M é um cara do I. Portanto, o A pertence à classe do B. E aí, se ele pertence à classe do B, as classes ou são disjuntas ou são iguais, então as classes são iguais. A mais I é igual a B mais I. Pronto. É essa a argumentação que a gente faz para voltar dessa para essa posição, né? Então, conclusão, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei as imagens sendo iguais e aí eu mostrei que os argumentos têm que ser iguais. Ou seja, não acontece de dois elementos distintos terem por meio da sigma, a sigma não leva no mesmo elemento, né? Pega dois elementos distintos e leva no elemento só. Pega dois elementos distintos no domínio e não leva no elemento só no contradomínio. Não acontece isso. Se isso não acontece, então a sigma é injetor, ou seja, é um homomorfismo injetor, né? Já concluímos que é um homomorfismo? Ainda não, mas já concluímos que está bem definido e já concluímos que é injetor. O que mais que a gente pode concluir? Já concluímos que está bem definida e já concluímos que é injetor. Então, por fim, é claro que para todo f de A que eu pegar em B, né, como eu tenho um A aqui, ó, automaticamente eu tenho essa classe, A mais I, tal que a sigma do A mais I é o f de A. Então, isso mostra que também é sobrejetor. Então, já mostramos que é bem definido, já mostramos que é injetor, e sobrejetor não tem nem o que dizer, né? É imediato pela própria definição. Isso prova o que queríamos. O que eu queria mesmo? Eu queria que fosse um homomorfismo bijetor. É sobrejetor, é injetor, está bem definido. É bijetor. Eu mostrei que é homomorfismo? Ainda não, né? Não. Então já provou o que eu queria? Não, né? Demonstração está faltando um pedaço. Mostrei que está bem definido. Mostrei que é injetor. E mostrei que é
sobre ejetor. Mas está faltando mostrar que é homomorfismo, certo? Concordam? Esqueci de mostrar que era homomorfismo, certo? Notaram isso? Todo mundo notou? Né? Mostrei que era bem definido, mostrei que era injetor, mostrei que era sobre-ejetor, mas não mostrei que é homomorfismo. Então, vamos mostrar. Oi. Não, realmente. É tanta Notou? coisa. É, Agora mas tanta coisa que. passa desapercebido fácil, né? Mas para mostrar que é homomorfismo, você vai fazer sigma de A mais I, né? Mais B mais I. Vai pegar duas classes no quociente, né? A sobre I, e vai fazer essa soma, ou sigma aplicado nessa soma. Bem, escreve isso direito, né? Sejam esses dois pertencendo ao quociente, então acontece isso, e isso daqui vai ser o quê? Bem, isso vai ser sigma de A mais B mais I, né? Porque essa é a definição dessa soma. Ora, mas aí agora eu aplico a sigma. O que a sigma faz? Ela faz o F do que tiver aqui, né? Então é F de A mais B. Mas aí F é homomorfismo. Então isso é F de A mais F de B. Ora, mas pela definição, quem é F de A? É sigma de A mais I. E quem é F de B? É sigma de B mais I. Pronto. Então, de fato, o sigma da soma é a soma das sigmas. Preserva a soma. Aí qual é a pergunta natural? E se for o produto? Se for o produto, aqui é produto, aqui é produto, né? Aí o que acontece agora? Aqui é produto e aqui é produto. Produto, produto. E aí o que você tem? Você tem que isso é sigma de... Aqui também é produto. Pronto. Acabou. Preserva também o produto. Então preserva a soma, preserva o produto, é um homomorfismo, tá? Demonstração é isso aí. Depois tomar o cuidado de digitar para ficar bonitinho, ficar com os slides todos completos. Voltar aí nesse ponto. Beleza? Então está provado que de fato, foi que eu provei mesmo. Provei que se você tiver um homomorfismo sobre-ejetor de anéis, e se I é o núcleo de F, então o quociente pelo núcleo da F é isomorfo ao contradomínio, se o homomorfismo é sobre-ejetor. Esse resultado é chamado de teorema de homomorfismo para anéis. Então, o que eu acabei de demonstrar foi o teorema de homomorfismo para anéis. Aí um exemplo rápido do uso disso, para mostrar que você saber esse resultado pode ajudar você a tirar conclusões, né, sobre anéis que a gente trabalha aí no dia a dia, sem precisar esquentar muito a cabeça. É só usar o resultado. Então tá aqui, ó. Considere o homomorfismo sobre-ejetor. O homomorfismo que pega o número inteiro e leva na sua classe módulo M, né? Sei lá, por exemplo, você está lá com Z, né? Você tem Z e você divide ele no Z4. Pronto, Z4. Aí você tem o 0 barra, tem o 1 barra, tem o 2 barras e tem o 3 barra. Então, qualquer inteiro que você pegar, sei lá, peguei o número 25, eu estou no Z4, eu divido por 4, 4 vezes 6, 24, né? Então, esse é 1. Opa, aqui é 6, o 1 é aqui. Então, o 25, por exemplo, é o número que está aqui. Significa dizer que essa nossa PM, no caso P4, né? O M é 4. P4 de 25
né? Pega o número inteiro aqui e dá como resposta um barra. Dá uma resposta no ZM. Então é isso. Qualquer número que eu pegar, eu consigo projetar em um desses 4 aqui, né? No Z4. Então é sobrejetor, né? O Z4 realmente é todo preenchido. Todos os números inteiros, se você aplicar todos os números inteiros, você vai ter um cara aqui. Todo cara daqui, ele tem um número inteiro, pelo menos correspondente a ele. Na verdade, tem muitos, tem infinitos. Para cada classe dessa, você vai preencher com infinitos inteiros. Bem, então é definido dessa maneira. Então, considere o ideal. Aí ele agora pega os múltiplos de um número qualquer, né? Pega os múltiplos de qualquer número, sei lá. Os múltiplos de 3. Então, ele pega aqui os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? É o 0, o 3, o 6, etc. Pegou um ideal. O menos 3, o menos 6, etc. Então, considerem um ideal em Z. Veja que PM de R igual a R barra igual a 0 significa o quê? Ou seja, cair aqui significa o quê? Significa dizer que está na classe do M, ou seja, a classe do 4. O 4 barras e o 0 barra é a mesma coisa, né? Porque 4 dividido por 4 dá resto 0. Portanto, tanto faz. O R barra e o M barra é a mesma coisa. Mas isso é exatamente os múltiplos de 4, né? Isso daqui é o gerado por 4. Isso daqui é o gerado por 4. Ok? Isso aqui é o gerado por 4. Ele pegou o M. Eu peguei o 3 aqui para ilustrar, mas o ideal era ter pego o 4, né? Porque é o M. Eu estou no meu exemplo aqui com 4. Então, aqui vai estar esse cara, o gerado por 4. Ou seja, o núcleo da PM é esse cara aqui, né? Isso daqui é o núcleo. Isso daqui é o núcleo. É o nosso I, né? Então, o que eu estou aqui? Eu estou com uma F, que vai do A em B. Quem é o A? É o Z. Quem é o B? É o ZM. E ela é sobrejetora. Além disso, quem é o núcleo? O núcleo é o 4 barras. O núcleo é o 4 barras, que é o gerado pelo 4. Ou seja, o que é isso aqui? Isso daqui é o Z quocientado pelo 4 barras, onde o gerado por 4, né? Onde o gerado por 4, ele é o núcleo, né? O núcleo da nossa PM, o núcleo da nossa PM é o gerado pelo M. É o gerado pelo 4 aqui no nosso exemplo. Portanto, ZM é isomorfo a Z cartesiano, o gerado pelo M, né? Ou seja, o nosso Z4, ele é a mesma coisa que o nosso Z. O nosso Z4 é a mesma coisa que o nosso Z gerado por 4. Eles são isomorfos. Falar em Z quocientado pelos múltiplos de 4 é a mesma coisa que falar no conjunto das classes residuais módulo 4. É a mesma coisa, tanto faz. Falamos para o 4 aqui, mas poderíamos ter falado para qualquer outro inteiro. Ok? É isso que está dizendo aqui o nosso exemplo. Bem, e por que eu concluo que é a mesma coisa? Eu concluo que é a mesma coisa por causa do resultado que nós acabamos de demonstrar, por causa do teorema do homomorfismo. É isso que ele afirma. Ele afirma que se eu tiver um homomorfismo sobrejetor e quocientar o domínio por um ideal qualquer, então esse quociente e esse ideal for o núcleo da F, então esse quociente é isomorfo ao B. É isomorfo ao que ficar aqui. Então, no nosso exemplo, aqui está o A, aqui está o B, né? E aqui está a nossa F. E o ideal é esse aqui. Esse é o nosso ideal. Aqui está o nosso I. Ok? Pois bem, é uma aplicação direta do teorema. Esse nosso exemplo. Um outro exemplo. Esse outro exemplo é mais engenhosozinho, até bonitinho. Faz uma associação do Z12 com o Z4. Aí eu precisei colocar, ao invés de colocar a barra apenas, eu precisava identificar se a barra era do Z12 ou do Z4. No livro ele colocou os números em cima, eu preferi colocar embaixo, foi mais fácil para digitar. Bem, então vamos ver esse exemplo. Considere agora uma função f,
do Z12 no Z4, dada por, pega a barra do 12 e leva na barra do 4. Isso é, F associa a classe A de qualquer elemento em Z, né, em Z12, para a mesma classe desse mesmo elemento A, só que agora no Z4. Por exemplo, pega o 25, né, que foi o que eu peguei antes. Vou pegar de novo o 25. O 25, quando eu olho ele em Z12, ele quem é? O 25, quando eu faço a barra do Z12, ele é 1. Ele é o nosso 1 barra, né? Porque 24 é múltiplo de 12. E aí eu pego o mesmo 25 no Z4. No Z4. Quem é ele? Também é 1. Né? Nesse caso também é 1. Mas nem sempre coincide, né? Deixa eu pegar um outro. Pega o 24. Não, o 24 vai ser múltiplo dos dois. Pega o 23. O 23. 23 é 3 em 1. Pronto, é diferente, né? Pega o 23. Você vai olhar isso dividido por 12. Isso é igual a 11. É o 11 barra, né? É o 11 barras. Aí você pega o 23 e olha no 4 barras, ele é o 3. 3 barras. Então, são diferentes, né? No 12 barras ele é uma coisa, no 4 barras ele é outra. Ok. Então tá aí. Ele vai então fazer uma associação para cada inteiro que você quiser, né? Você pega um inteiro qualquer, pega a classe dele no Z12 e associa a classe dele no Z4. Mais detalhadamente, o que vai fazer essa função? Como ela está atuando no Z12 e o Z12 só tem 12 elementos, então está aqui todas as imagens possíveis dela. Então, o 0 do Z12 vai ser associado no 0 do Z4. Aí, quando eu pego o 1 do Z12, é o 1 do Z4. O 2 do Z12 é o 2 do Z4. O 3 do Z12 é o 3 do Z4. Mas aí o Z4 acabou. Aí, agora, quando eu pego o 4 do Z12, qual é a classe do 4 no Z4? É o 0. Eu pego o 5 no Z12, qual é a classe do 5 no Z4? É o 1. O 6 do Z12, o 6 no Z4 é o 2. O 7 no Z12, no Z4 ele é o 3. O 8 é o 0. O 9 é o 1, o 10 é o 2 e o 11 é o 3. Pronto. As associações que estão assim definidas, elas nos dão esses resultados aqui. Só esses 12 resultados. Ok. Então, vamos observar o que a gente tem. A gente tem um homomorfismo, que ele é sobrejetor, né? Mostremos que F é um homomorfismo sobrejetor de anéis, com o núcleo gerado pelo 4 no Z12 e, consequentemente, quando você fizer o quociente do Z12 com esse núcleo, ele vai ser isomorfo ao B, que é o contradomínio, que é o Z4. É isso que vamos mostrar. Vamos ver como. Então, primeiramente, vamos ver que F é de fato função, né? Não adianta definir uma F assim e no final ela não ser função. Então, como é que eu verifico que ela de fato é função? Eu pego dois elementos no domínio e estou supondo esses dois elementos iguais. Então, não podem dar imagens diferentes, né? Mas se você pega a classe do A no Z12, isso significa dizer... eu estou pegando os dois no Z12, a classe do A e a classe do B. Significa dizer que o 12, ele tanto divide o A, como o 12 divide o B. Particularmente, o 12 divide a diferença. Isso é uma coisa que demonstramos lá em teoria dos números. Pois bem, então o 12 divide a diferença entre o A e o B. Ora, mas se o 12 dividir a diferença entre o A e B, o 4 também divide a diferença, né? Por quê? Porque o 4 divide o 12, né? O 12 dividir a diferença entre o A e o B significa dizer que o A menos B é 12 vezes um certo C. Mas se isso acontece, então o A menos B é igual a 4 vezes 3C. Né? Portanto, 4 vezes um certo inteiro vai dar o A menos B também. Portanto, o 4 divide o A menos B também. Isso significa dizer que a classe do A e a classe do B no Z4 é a mesma. Portanto, você tem que isso aqui são iguais. Então, qual foi a conclusão? Eu peguei elementos iguais no domínio aqui
e mostrei que não dão elementos diferentes no contradomínio. Ou seja, peguei dois elementos no domínio iguais, ou seja, o A12 barra aqui e o B12 barra, peguei aqui os dois iguais, e aí eu mostrei que não aconteceu do A4 barras ser diferente do B4 barras aqui. Eles também são iguais, ou seja, as setas daqui são únicas. Não acontecem duas setas distintas, só acontecem setas iguais, só sai uma. Portanto, está bem definido, é função. Ok. Primeiro passo satisfeito, é função. Preciso mostrar mais que isso, né? Preciso mostrar que é homomorfismo sobre ejetor e que o núcleo é o gerado pelo 4 ali. Então vejamos. A sobrejetividade é imediata, né? Sobrejetividade é facilmente observada no detalhamento anterior. Como? Olha para aqui. Quem é que está no Z4? No Z4 está o 0, está o 1, está o 2, está o 3. E acabou, né? Ou seja, todo o Z4 é coberto. Dado um elemento qualquer no Z4, existe um elemento no Z12 que está associado a ele por meio da F. Ou seja, a F é sobrejetora. Tá certo. Cobre todo o Z4. Então é sobrejetora. Então a sobrejetividade, tranquilo. É verdade. Né? Vejamos então que se eu pegar o F de uma soma no Z12, isso vai ser o quê? Estou pegando aqui o F da soma. Aqui é a classe da soma. Na verdade, tá, tudo bem. Peguei o F da soma de duas classes, né? Isso daqui poderia ser visto como... talvez fosse melhor escrever logo assim primeiro, né? F de A12 mais B barra 12. Acho que eu deveria ter escrito isso antes. E isso é igual a isso, né? Pronto, aí faz a soma desses dois, dá essa barra. Ora, mas o que a F faz? Ela pega o mesmo número e olha para a barra no Z4. Então tá certo. Mas a barra da soma é a soma das barras dentro do Z4. Mas isso daqui é o F do A no 12 e no Z12 e esse daqui é o F do B no Z12. Então F da soma é a soma das Fs. Perfeito, preserva a soma. E quanto ao produto, a mesma coisa, né? Eu deveria ter feito primeiro F de A barra no Z12 vezes B barra no Z12. Isso é igual a isso. Aí soma aqui, faz o produto aqui, dá esse, né? E aí usa a função, e a função diz que... Cadê a função? A função está no outro slide. Então, F da barra do Z12 vai ser a barra no Z4. Mas aí a barra do produto é o produto das barras. Então esse primeiro é essa função e esse segundo é a imagem dessa função. Portanto, F do produto é o produto das Fs. Logo, F é homomorfismo. Ok. Já verificamos então que é homomorfismo e já argumentamos que é sobrejetor. Então, é um homomorfismo sobrejetor. Quanto ao núcleo de F, a gente fazendo, né, F do A barra no Z12 sendo igual ao A barra no Z4 e querendo que isso dê o 0 no Z4, então basta eu olhar para aqui, né? Quais são os caras que estão no 0? São aqueles que são divisíveis por 4, né? Os caras do 0 barra no Z4 são os caras que são divisíveis por 4. E aí, quem é que fica divisível por 4 no Z4? É o 0, né? O 4. Bem, mas eu tenho que olhar o núcleo, ele é no Z12, né? Lembre-se que a F, ela vai do Z12 no Z4. Então, eu devo olhar aqui no Z12 quem é divisível por 4. E aqui no Z12, quem é divisível por 4? É o 0, 4 e o 8. Né? Então, de 0 até 11, quem é divisível por 4? O 0, 4 e o 8. Portanto, o núcleo é formado pelo 0, 4 e o 8 no Z12. Mas isso é exatamente o gerado pelo 4, né?
Você pega o 4, aí 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. E 12 é 0. Então, se você sair somando 4 com 4 com 4, vai dando esse conjunto aqui. Esse conjunto é o gerado pelo 4. Então, esse cara é o núcleo da F. Então, quando você faz o quociente Z12 por ele, isso é isomorfo ao Z4. Por que isso é isomorfo ao Z4? Porque assim diz o teorema do homomorfismo de anéis, né? Diz que se eu tenho um homomorfismo sobre ejetor e eu quocientizo o domínio pelo núcleo, então esse quociente ele é isomorfo ao contradomínio. Ele é sobre ejetor, lembre-se disso. Então, ele é isomorfo ao contradomínio. E de fato faz sentido, né? Quantos elementos tem o Z12? O Z12 tem 12 elementos. Quantos elementos tem esse gerado aqui? Tem 3 elementos. E quanto dá 12 dividido por 3? 4. Então, de fato, tem 4 elementos. Então, um passo bem interessante para observar que, de fato, é isomorfo ao Z4. Porque o Z4 também tem 4 elementos. Então, de fato, o quociente vai ter 4 elementos. Tá? Verifiquem com mais cuidado, vejam que talvez escrevam o quociente se quiserem. Mas é essa a conclusão que vão chegar. Que o quociente tem 4 elementos. E é isomorfo ao Z4. Esse é um dos usos do teorema do homomorfismo de anéis. Verificar essa isomorfia sem estabelecer o isomorfismo, né? Basta você olhar para um homomorfismo sobre ejetor, cujo núcleo seja aquela parte lá debaixo do quociente. Então, esse quociente vai ser isomorfo ao contradomínio. Tem tanto exercício chato para fazer com isso que vocês nem imaginam. Um monte de perguntas do tipo: esse daqui é isomorfo a esse não é isomorfo a esse, por que esse isomorfo a esse? Né? Um monte de informações. Tá? 2h56, tenho até 3h10, tem 14 minutinhos. Dá para a gente brincar um pouco mais. Ordem, vamos falar em ordem agora. Ordem em um domínio de integridade. Aí, motivação. Note que, quando a gente olha para o conjunto dos números inteiros e a gente olha para aquela ordem que a gente está acostumado, né? Ou seja, aquela coisa mesmo lá, 2 é menor do que o 3. 2 é menor ou igual que o próprio 2, etc. Aquela ordem que a gente está acostumado, a ordem usual. A gente sabe que ela é compatível com a adição e ela é compatível com a multiplicação. O que significa isso? Significa dizer que se eu tenho que A é menor ou igual que B, então A mais C é menor ou igual que B mais C, e se o C for um cara positivo, ou seja, maior ou igual que zero, então A vezes C é menor ou igual que B vezes C para todo A, B e C inteiros. Isso significa dizer que ela é compatível com a adição e com a multiplicação. Essa ordem aqui, essa ordem. Agora, existem ordens onde isso não acontece. Então, veja só. No entanto, se a relação de ordem for a divisão, por exemplo, se eu disser a você assim, A ele vai ser menor do que o B se o A dividir o B. Então, A vai ser menor do que o B se o A dividir o B. Então, todo mundo que divide todo mundo é menor. Ou seja, por exemplo, eu vou estar dizendo que o 3 é menor do que o 6. Por quê? Porque o 3 divide o 6. Aí você vai me perguntar assim, e o 3 e o 10? Aí eu não posso dizer nada. Porque como o 3 não divide o 10 não divide o 3, eu não sei quem é o maior e quem é o menor. Mas a divisão é uma relação de ordem. Por que ela é uma relação de ordem? Porque para ser uma relação de ordem ela tem que ser reflexiva, transitiva e antissimétrica. Lembram? E todo elemento divide ele mesmo. Então, ela é reflexiva. Se o A divide o B e o B divide o C, então o A divide o C. Então, ela é transitiva. Mas ela é antissimétrica. Se o A divide o B e o B divide o A, então eles são iguais, o A e o B. Então, a divisão é uma relação de ordem. Mas não é uma relação de ordem total.
Nós colocamos isso numa prova lá no passado. Não é uma relação de ordem total, lá em teoria dos números, né? Não é uma relação de ordem total. Por quê? Porque 3 não divide o 10 não divide o 3, eu não tenho como comparar, por exemplo, o 3 e o 10. Mas o que eu estou argumentando aqui com vocês é isso. Ó. Existem relações de ordem que são compatíveis com as operações do anel e existem relações de ordem que não são compatíveis, né? Então, no entanto, se a relação de ordem for a divisão, não temos essa compatibilidade. E o exemplo que está dado aqui é esse. Ó. Olha o exemplo. O 3 divide o 6, certo? Aí, olha só, pensem assim, é como se eu estivesse dizendo a você assim, o 3 é menor ou igual que o 6, mas na verdade no lugar do menor ou igual é o dividir, tá? Então, quando é o menor ou igual, eu vou lá e somo o 2 aqui e o 2 no outro lado, e continua sendo verdade. 3 mais 2 é 5 e 5 é menor ou igual que o 8. Então, é compatível somar os dois quando a desigualdade que eu estou pensando é essa. Porém, não é compatível quando a desigualdade que eu estou pensando, a relação de ordem que eu estou pensando, é a divisão. Porque o 3 divide o 6, é verdade, o 3 divide o 6, mas o 3 mais 2, que é o 5, não divide o 8. Né? Então, 3 divide o 6, portanto, o 3 eu digo que ele é menor do que o 6, digamos assim, na minha relação de ordem, mas se eu somar o 2 dos dois lados, eu não tenho resultados que eu possa comparar. 3 mais 2 é 5, 6 mais 2 é 8, portanto, eu não posso afirmar que o 5 é menor do que o 8. Eu não posso afirmar sob esse ponto de vista aqui, porque o 5 não divide o 8. O 5 não se relaciona com o 8 por meio da relação de ordem divisão. Por meio da relação de ordem divisão. Então, o que eu estou chamando a atenção a vocês é que existem relações de ordem que são compatíveis com as operações do anel e podem existir relações de ordens que não são compatíveis. Podem não. Existem. Acabei de mostrar uma. Né? Bem, aí isso motiva, está chamado de motivação aí, porque isso nos motiva a seguinte definição. Consideremos um domínio de integridade, A com sua adição e sua multiplicação, e uma relação de ordem, que nós vamos simbolizar assim, que é a maneira mais comum da gente simbolizar é essa, né? Sobre A. Então, nessas condições, dizemos que o tal domínio de integridade com suas operações e mais essa relação de ordem é um domínio de integridade ordenado quando quaisquer que sejam A, B e C, onde você relaciona o A e o B dessa maneira, você consegue somar o C e manter a mesma relação. E quaisquer que sejam o A e o B e o C maior ou igual que zero, você consegue manter essa relação. Ou seja, em outras palavras, acontece a compatibilidade da relação de ordem com as operações do anel. A princípio, não precisava ser domínio de integridade. Tá? Eu poderia dizer que essa relação de ordem é num anel, sem dizer obrigatoriamente que é domínio de integridade. O problema é que quando você pensa num anel qualquer e não num domínio de integridade, um monte de propriedade se perde. Tá? Tem um monte de coisa que não é verdade. Então, a gente está definindo em cima de um domínio de integridade para ter muita propriedade, para a gente poder fazer muito exercício interessante. Tá bom? Então, é domínio de integridade, na nossa definição, só para ficar mais útil. Tá? Não, poderia ter sido só um anel mesmo, mas aí muitas propriedades se perderiam. Ok, então tá aí. Lembrem-se o que é, de agora em diante, para esse assunto, um domínio de integridade ordenado. É um domínio de integridade compatível com as suas operações, ou seja, onde a adição e a multiplicação de um número positivo preserva a relação. Ok. Exemplo, os domínios de integridades inteiros, racionais e reais são domínios de integridades ordenados quando consideramos a ordem usual, essa ordem que a gente está acostumado a dizer que o 3 é maior do que o 2, o 5 é maior do que o 3, etc. Então, quando a gente considera a relação de ordem usual, nós estamos diante de domínios de integridade ordenados quando a gente olha para Z, Q ou R. Esse é o exemplo mais natural. A notação usual é essa aqui, né? A gente diz B maior ou igual do que A. Lembre-se, a minha definição foi A menor ou igual que B. Né? Eu estou usando o símbolo assim.
Mas se eu usar o símbolo assim, isso significa a mesma coisa que isso. Tá? A gente definiu só isso. Então, o que é isso quando eu não tenho esse traço embaixo? Significa a mesma coisa que a gente definiu, com o acréscimo do fato de que o A não é o B. Tá, e se eu escrever isso assim, com esse troço invertido? Significa a mesma coisa que esse aqui, que eu já tinha dito antes. Ok? Né? É só trocar a posição do A e do B. Então, a notação básica, usual, é essa. Essa vai ser a notação que nós vamos usar no texto. E aí, vamos às propriedades imediatas de um domínio de integridade ordenado. Quais são as propriedades mais comuns, né? Então, em um domínio de integridade ordenado, as seguintes afirmações são equivalentes. Se o A for menor ou igual do que o B, então o A menos B é menor ou igual que o zero. Se o A é menor ou igual que o B, dá para comparar a diferença entre o A e o B com o elemento neutro da adição. Né? É isso que está dizendo aí essa propriedade. E se o A é menor ou igual que o B, o menos B é menor ou igual que o menos A. Tá? O menos B é menor ou igual que o menos A. Então, se ocorrer uma, acontece todas. É isso que significa dizer que as afirmações são equivalentes. Aconteceu qualquer uma das três, então todas elas são verdadeiras. As demonstrações são assim. Ó. 1 implica 2. Por quê? Porque se o A for menor ou igual do que o B, eu posso somar o menos B dos dois lados, né? Já que vale a compatibilidade com a adição, e é um anel, portanto o menos B existe dentro dele. Então eu somo o menos B dos dois lados e eu tenho que A mais menos B, que é A menos B, vai ser menor ou igual que o B mais menos B, que é o zero. Então, de fato, se esse acontece, esse acontece. Está provado nessa primeira linha. Segunda linha, 2 implica 3. Agora eu quero mostrar que se esse acontece. Bem, eu tenho que, se o A menos B é menor ou igual que o zero, eu vou e somo o menos A dos dois lados. Aí, é possível fazer? Porque o A é um anel, então o A está no anel, então existe o menos A. Então eu somo o menos A dos dois lados. À direita eu tenho 0 mais menos A. E na esquerda eu tenho A menos B mais menos A. Associando isso daqui e comutando também, porque eu estou diante de um domínio de integridade, então eu considero ele comutativo, né? Então associando isso daqui, eu vou ter A. Mas aqui é adição, é sempre comutativo em qualquer anel. Não precisa nem ser domínio. Então, A menos A vai dar 0. Quem vai sobrar do lado esquerdo é só o menos B. Então, menos B é menor ou igual que o menos A. E agora, essa 3 implica 1. Então, a minha hipótese agora é essa. Então, se o menos B é menor ou igual que o menos A, eu quero provar que isso aqui acontece. Então, o que eu faço? Eu pego A mais B e somo dos dois lados. Então, quando eu somo A mais B dos dois lados, bem, o menos B vai embora com o mais B, vai ficar o A. E aqui o A vai embora com o menos B, vai ficar o B. Então eu concluo que o A é menor ou igual do que o B. Aqui o que se eliminou foi o A e o menos A. E aqui o que se eliminou foi nada, né? Ficou só o menos A mesmo. Do lado esquerdo ficou o menos B e aqui ficou o menos A. Pois bem, essas são as propriedades iniciais de um domínio de integridade ordenado. Vamos parar a aula de hoje por aqui. A gente continua na próxima aula dessa proposição em diante. Próxima semana é a nossa última semana de conteúdos, tá? A gente vai terminar o capítulo 6, claro, já está bem no finalzinho. Vai terminar o capítulo 6, 6 não, 5, né? Vai terminar o capítulo 5, já está bem no final. E aí eu quero, né? Estou desejando fazer pelo menos uma introdução para vocês do capítulo 6. Tentar fazer pelo menos uma introdução. Vou ver se consigo chegar até a página 289. Tá? Ou seja, do capítulo 6, vocês ainda teriam os 25 primeiros exercícios. Se eu puder ir mais à frente, eu vou, mas acho difícil. Aí, porque eu quero introduzir a leitura do capítulo 6? Porque começa na parte de anéis de polinômios, né? Então eu começo a leitura para vocês e aí já considero vocês aptos a lerem o restante, tá bom? Bem, vou parar minha gravação por aqui.